Bom dia. Bom dia, comunidade. Bom dia, gente querida e amiga da comunidade Paz e Bem. Bom dia, gente querida e amiga da comunidade da Pós TV 247. Estou aqui ajeitando o cabelo assim antes de começar, sei lá. Que alegria que a gente está junto. Alegria que a gente está junto nesse 13 de janeiro de 2019. Hoje é sexta-feira. Este é o Paz e Bem de número 407. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, corre, vem para cá. Inscreve-se no canal Paz e Bem, clica no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações. Nós vamos chegar em breve a 25 mil inscritos no canal. Pois é, está crescendo a comunidade está crescendo em amizade, alegria e amor, em paz e bem. Em paz e bem. Seja então você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está vindo pela 407ª vez, ou pela primeira, ou pela 10ª, enfim. Chega como você está chegando, tá bom? Bom, quero dizer para vocês o seguinte, para você, ou para vocês, né, porque tem, engraçado, às vezes eu falo me dirigindo a você, que está aí sozinho, sozinha, ou a vocês, porque tem muita família que assiste o Paz e Bem. Cada vez mais recebo depoimentos das pessoas que põem na televisão e assistem juntos, marido, esposa, namorado, namorada, filhos, no café da manhã. Então, fica para você ou para vocês, depende de como você estiver participando dessa nossa conversa agora. Quero dizer que estou alegre. Essa semana, segunda-feira, fiz o Paz e Bem assim, não estava bem, não estava nem um pouco bem. Ontem já estava melhor, hoje estou melhor ainda. Hoje eu estou melhor ainda, estou animado, feliz. E é bom, né? É bom. Acho que a gente passar pela crise, né? E ver que tem vida adiante. Acho que isso é sempre muito importante, muito bom. Então, eu vou contar uma coisa para vocês que é inacreditável. Chega a ser inacreditável, mas é verdade, mas é verdadeira. Pois eu descobri ontem, aqui ó, nosso livro, né? É nosso, nós fizemos juntos esse livro, né? Esse livro é um livro que foi feito conjuntamente, Lula, Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância. Olha bem aqui, ó, é você que está aparecendo aqui, né? Se você olha, quando você olha fisicamente, não aqui, é você que aparece. Este livro é resultante do trabalho, da oração, da caminhada da nossa comunidade, da comunidade Paz e Bem. É claro que da comunidade do 247 também, né? Da Pós-TV 247 e de todo o 247 também. Mas, sobretudo, dessa caminhada da nossa comunidade aqui no Paz e Bem, que é um recorte da comunidade 247. É nosso. Nós fizemos. Né? Nós fizemos. E aí, ontem descobri, portanto, ontem, quinta-feira, descobri, e quem me informou foi um dos autores do livro, é que existe no Nordeste já um coletivo Lula Espiritualidade. Quase cai para trás. Coletivo Lula Espiritualidade. Pode ser uma coisa dessa? Frutos do caminho. Quem me contou isso? Opa! Nossa, que legal. Quem me contou isso foi um dos autores do livro. Como eu disse, Arthur Peregrino. Ele organiza anualmente, é um dos organizadores, um dos líderes, de uma romaria, de uma peregrinação que acontece anualmente no Nordeste. O BenTV. Ontem nós fizemos um programa do BenTV e os BenTV estavam meio quietinhos, mas foi muito cedo, eles costumam acordar um pouco mais tarde. Hoje estão com tudo aí. Né? Eu até achei que não tinha nenhum BenTV, depois vi, o programa tinha um BenTV bem discreto. Hoje já chegando, já estou gravando bem mais tarde hoje. Pois bem, o Arthur Peregrino é um dos líderes de uma romaria, de uma peregrinação que acontece anualmente no Nordeste. É uma maravilha essa peregrinação. Por quê? O que tem de especial essa peregrinação, essa romaria? As pessoas, e aí há né, tem ano que é 20, 25, 30, acho que já chegou a 40 pessoas, fazem uma peregrinação totalmente a pé,
às vezes 200, 300, chegou acho que a mais de 300 quilômetros, a pé, como Jesus e seus amigos e amigas. O que isso quer dizer? Sem levar nada. Como Jesus recomendava aos seus discípulos, vai embora e não leva nada. Não leva nada na bolsa. Não leva nada na bolsa. Não leva dinheiro, não leva nada. É assim que eles fazem. Há anos, há esta peregrinação anual sem que ninguém leve um tostão no bolso. Contando, especialmente pelo sertão e agreste nordestino. Contando com o quê? Com a generosidade do povo pobre desse país. Sabe o que aconteceu nesses anos todos? Me relata o peregrino. Nunca passaram fome. Nunca tiveram uma noite desassistidos. Nunca. Eu quero participar dessa peregrinação um dia. Quero muito. Acho que todo mundo quer. Imagina. Caminhar como Jesus e seus discípulos e apóstolos. Imagino que tenha sido... Né, Buda tenha feito esse caminho de maneira similar. Grandes líderes de espiritualidade que caminharam em suas peregrinações fizeram essa experiência também. Demais, né? Demais. Pois bem, o Arthur Peregrino me contou, então, dessa comunidade Lula Espiritualidade. A peregrinação este ano começa domingo, agora, dia 5, em Juazeiro do Norte, mais especificamente na matriz de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro. Eu falei Juazeiro, no Ceará. E eles vão caminhar, vão atravessar a pé, até chegar em 2 de fevereiro. Então começa nesse domingo, 5 de janeiro, vai acabar em 2 de fevereiro, na Igreja das Fronteiras, lá em Recife. Olha que loucura de caminhada. Pois bem, o que o peregrino e a comunidade, o coletivo Lula Espiritualidade aprontaram? No dia 24 de janeiro, a peregrinação, porque a peregrinação é toda planejada. Quantos quilômetros faz por dia, por quais cidades vai passando. Pois bem, dia 24 de janeiro, a comunidade, essa comunidade peregrina estará onde? Garanhuns, a terra de Lula. Dia 24 de janeiro, a peregrinação para em Garanhuns. Sabe o que vai acontecer lá? Por decisão do coletivo Lula Espiritualidade, nós vamos lançar o livro Lula Espiritualidade na terra de Lula. Presidente, você não está sabendo disso ainda não, né? Nem te contei ainda, vou te contar. Depois te conto os detalhes. Quem vai estar lá? Estarão os movimentos sociais, ali da região de Garanhuns, estarão parentes de Lula, estará todo o pessoal da peregrinação, Arthur Peregrino, portanto, um dos autores do livro, e vai ter pelo menos mais um autor do livro lá. Eu vou para lá. Vou participar desse lançamento com, nossa, enorme emoção e alegria. Nós, inclusive, vamos fazer um preço ainda mais barato do livro, por sugestão do coletivo Lula Espiritualidade. Eu conversei com o Salve, com o Leonardo Atucho, o preço vai ser um preço bem mais barato. Estamos ainda definindo, acho que vai ser ao redor de R$30, porque é uma região de muita pobreza e as pessoas querem o livro. Então, nós vamos ver, estamos vendo ainda se reduz ainda mais. Vamos ver como é que vai ser. Estamos em conversa para que isso aconteça, né? Para permitir que muita gente possa comprar o livro no lançamento. Olha só, lançar o livro de Lula Espiritualidade na terra de Lula. Ali, pertinho de Caeté, em Garanhuns. Nós vamos lá. Fantástico, né? Bom. O que vai ser nosso tema? Esse já foi um tema, né? Qual é o nosso segundo tema de hoje, que é a capa desse nosso programa? Deixa eu ajustar aqui. O nosso tema de hoje, o título vocês vão me perdoar, mas eu vou ler porque é um tema bem delicado. E acho que é um tema bem delicado para mim, para todo mundo. E eu redigi bem detalhadamente, para não cometer nenhum equívoco. Então, você vai ver que meu olho, ora dirige-se à câmera, ora dirige-se aqui um pouco mais abaixo é porque eu estou lendo, tá bom?
Então, o título é O Papa Pede Desculpas. O que isso significa? Então, o tema de hoje é exatamente esta ideia de pedir desculpas, que é algo tão presente, né, na vida de todo mundo. A gente muitas vezes pede desculpa, muitas vezes as pessoas pedem desculpa para nós. O que quer dizer pedir desculpa? E qual o significado do pedido de desculpas do Papa? Agora, gente, o Papa começou, o Papa Francisco, nosso Papa de todo mundo, Papa dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos, dos ateus, dos agnósticos, dos candomblecistas, dos umbandistas, dos espíritas, dos judeus, dos muçulmanos, Papa de todo mundo, Papa de todo mundo. Francisco de todo mundo, para ser mais exato. Aqui, ó. Francisco Paz e Bem de todo mundo. Este homem abriu o ano, 1º de janeiro, primeira missa do ano, 1º de janeiro, pedindo desculpas. Pedindo desculpas. Porque na noite anterior, na missa de 31 de dezembro, ele, ao sair da missa, ali e andar pela Praça Dom Pedro, foi abordado por uma mulher, e esta mulher deu um puxão violento na mão dele, e não só deu um puxão violento, começou a falar de maneira assim, compulsiva, e agarrando, sem soltar o Papa, e ele se soltou na mão dela, deu 2 tapas na mão da mulher. É claro que não foram tapas para machucar, mas foram tapas. E ele vai, né, na manhã seguinte, e pede desculpas. Pois bem, não é a primeira vez que o Papa pede desculpas. É a 3ª vez que o Papa pede desculpas desde que ele assumiu o papado, desde a renúncia de Bento, e, portanto, desde que ele assumiu o papado, em março de 2013. O Paz e Bem de hoje é ver o que tem de sabedoria e ensinamento nesses 3 pedidos do Papa. Então, eu vou descrever cada uma das situações e vamos avaliar juntos depois o que quis dizer cada um desses pedidos, o que querem dizer todos os pedidos do Papa e o que quer dizer pedir desculpas. A primeira vez, o primeiro pedido de desculpas dele foi numa entrevista à revista Civiltà Católica. A revista Civiltà Católica é uma importantíssima revista dos jesuítas. O Papa é jesuíta, histórica revista, uma das mais importantes publicações dentro da Igreja Católica. E em setembro de 2013, então vamos pensar que isso foi mais ou menos um pouco mais de 6 meses depois dele ter assumido o papado. É uma entrevista relativamente desconhecida. Na descrição deste vídeo eu estou colocando o link para essa entrevista em português, já traduzido para o português. E nessa entrevista o Francisco faz uma pungente autocrítica e apresenta um pedido de desculpa sobre algo que de alguma maneira foi tratado no filme Dois Papas. Eu falei dessa entrevista, inclusive, na conversa que tive com o Leonardo Atushi, ao comentar o filme Dois Papas, no 247, que a gente retransmitiu pelo Paz e Bem. Vou ler o que disse Francisco nessa entrevista. Como eu disse, eu fiz menção a isto na conversa com o Léo sobre Dois Papas. Estou, então, reproduzindo ipsis literis, literalmente, o que disse Francisco na entrevista. E, mais uma vez, está o link na descrição do vídeo. Disse assim: na minha experiência de superior na companhia, então ele está se referindo aqui quando ele foi o chefe, o provincial da Companhia de Jesus, dos Jesuítas, na Argentina, de 1973 a 1980. 73 a 80. Vou começar de novo. Na minha experiência de superior na companhia, para dizer a verdade, nem sempre me comportei assim, ou seja, fazendo as necessárias consultas. E isso não é uma boa coisa. O meu governo como jesuíta, no início, tinha muitos defeitos. Estávamos num tempo difícil para a companhia. Tinha desaparecido uma inteira geração de jesuítas, devido à ditadura argentina. Por isso, vi-me nomeado provincial ainda muito jovem. Tinha 36 anos, uma loucura. Era preciso enfrentar situações difíceis e eu tomava as decisões de modo brusco e individualista. Bonito, né? Então, ele acabara de assumir 6 meses, pouco mais de 6 meses, a condição de Papa, né? Jorge Bergoglio, né? Jorge Bergoglio havia assumido a função de Papa 6 meses antes, e aí já apresenta esse pedido de desculpas a essa trajetória dele
como líder, como chefe, como provincial da província da Companhia de Jesus, dos jesuítas, lá na Argentina. Aí, de fato, o filme retrata a questão da relação dele com a ditadura chilena, a ditadura argentina, mas há muitos outros aspectos que eu conheci ao longo dos anos, deste período dele à frente dos jesuítas, dessa coisa, né? Quando a gente é muito jovem, quando a gente é muito inseguro, é assim que a gente reage, né? Toda pessoa insegura reage de maneira violenta, de maneira brusca, como ele diz, individualista. É assim. E foi assim que ele agiu. E bonita essa pedido de desculpa dele. A segunda vez, veja, são pedidos de desculpa, o primeiro e o segundo, em relação a atos com enorme repercussão negativa sobre muita gente, e que Francisco se desculpa. E é este homem que cometeu esses erros, e agora eu vou relatar o segundo, é o Papa, admirado por todo mundo. Portanto, isso nos diz algo sobre o caminho de ser santo e santa. Não é santo e santa quem é perfeito. É santo e santa quem, em meio às suas contradições, em meio aos erros terríveis que a gente comete ao longo da vida, consegue se desculpar, se recompor e seguir na trajetória. Né? E seguir na trajetória. É o que tem feito Francisco Bergoglio. Então, a segunda vez foi logo depois de uma visita do Papa à Igreja do Chile, na Igreja do Chile, devastada por um sem número de casos de abusos sexuais de crianças e adolescentes. Né? A Igreja do Chile está no chão, destruída. Né? Para vocês terem uma ideia, são... Deixa eu ver, eu acho que eu peguei esse número aqui. Não peguei. Mas são 255 casos investigados pela justiça chilena. Esses os investigados. Então, vocês imaginam quantos casos não há na igreja chilena? 255 casos. 190, 189 inquéritos em andamento pela justiça chilena. Eu vou falar disso mais adiante, eu anotei os dados, já falamos disso. Então, a segunda vez foi logo depois dessa visita dele à Igreja do Chile, janeiro de 2018. Inicialmente, Francisco saiu em defesa de um dos maiores abusadores e protetor de abusadores do Chile, o bispo Juan Barros. E ele foi agressivo com as vítimas e com as pessoas que passaram anos buscando justiça. Foi um negócio... Assim, não deu para reconhecer Francisco. Eu fiz um artigo muito crítico na ocasião, em relação a essa postura dele. Apanhei muito do pessoal progressista, de muitos amigos progressistas que me condenaram, mas acho que tinha que ser criticado mesmo, né? O que ele fez ali foi realmente muito ruim, muito ruim. Olha só o que disse o Papa Francisco. O caso, então, isso aqui, durante a visita no Chile, o caso do bispo Juan Barros, ou ele diz assim, o caso de Barros, né, se referindo a esse bispo Juan Barros, foi estudado, foi reexaminado e não há provas. É isso que quis dizer, fazendo referência a uma declaração anterior dele. Não tenho provas para condená-lo, e se eu o condenasse sem provas ou sem certeza moral, cometeria um crime de juízo. No dia em que me apresentarem uma prova contra o bispo Barros, falarei com vocês. Não há uma única prova contra ele. É calúnia, está claro? Ele foi, assim, muito violento, muito agressivo. Mesmo porque é o seguinte, não há uma, duas, há dezenas e dezenas de provas contra esse bispo, que já nem bispo mais é. No dia 22 daquele mês, portanto, 2 ou 3 dias depois, saindo do Chile, no avião, já de volta para o Chile, no avião de volta para Roma, o Papa caiu em si e desculpou-se pelo que eu considero ter sido até agora o maior erro do seu pontificado. Ele disse assim, me desculpo se os machuquei sem querer. Foi uma ferida que causei sem intenção. Isso me dói muito. E o terceiro pedido de desculpas é esse agora, que está todo mundo com isso fresco na memória. Na noite de 31 de dezembro, como eu falei, ele reagiu com irritação e deu 2 tapas na mão de uma mulher que o puxou com violência depois da missa noturna. E aí, na quarta-feira, 2 dias atrás, o Papa desculpou-se durante o Ângelus na Praça São Pedro, em Roma. Tantas vezes perdemos a paciência,
também acontece comigo. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem. O que tem de característico, o que tem de distintivo nos 3 pedidos de desculpa de Francisco? O fato de que ele mudou de comportamento nos 3 casos. E aqui está a chave do pedido de desculpas. No primeiro caso, quanto à maneira como governou a Companhia de Jesus na Argentina, ele abandonou seu estilo autoritário, abandonou o estilo autoritário da sua juventude e abriu-se para essa experiência, ele usa a palavra consulta, né, para uma experiência de governo, de consulta e partilha em sua liderança, como seu papado confirma. Né? Ele é um homem de um papado coletivo, né, um papado de conselhos, de conversas, de consultas. Então, uma mudança radical de comportamento em relação ao seu estilo de governo na juventude, né, na Companhia de Jesus na Argentina. No segundo caso, que é esse caso gravíssimo do Chile, esse erro realmente muito grave que ele cometeu ali no Chile, ele virou do avesso à igreja chilena, depois de reconhecer seu erro. Ele acolheu as vítimas, recebeu-as no Vaticano, as vítimas de abusos, e aos seus representantes, aqueles que vêm lutam até hoje por justiça contra a hierarquia chilena. Bom, então foi um giro completo na posição do Papa. Houve já um sem número de punições a padres e bispos, e aqui os números então, além do apoio explícito da igreja a 148 investigações na justiça do país, envolvendo nada menos que 255 pessoas, como eu falei, né, ligadas à hierarquia católica nesses crimes cometidos naquele país. Então, também uma mudança radical de comportamento, de postura, depois do pedido de desculpas. E, finalmente, nesse último caso, né, além do pedido de desculpas que ele fez no Ângelus, no 1º de janeiro, na missa de 1º de janeiro, que é uma missa dedicada a Santa Maria, Mãe de Deus, é tradicional, uma data imutável da igreja, na Igreja Católica, todo dia 1º de janeiro celebra essa solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. O Papa disse o seguinte, olha que forte: o renascimento da humanidade começou de uma mulher. As mulheres são fontes de vida, não obstante, são continuamente espezinhadas, espancadas, violentadas. Toda violência infligida à mulher é uma profanação de Deus, nascido de mulher. A salvação da humanidade veio do corpo de uma mulher. O nível da nossa humanidade mede-se pelo modo como que tratamos o corpo de uma mulher. Fortíssimo, visionário, profético. Porque é isso, né? São os mais frágeis, e as mulheres dentre os mais frágeis, os mais submetidos e submetidas à violência nessa sociedade. E essa frase do Papa Francisco é muito forte. O nível da nossa humanidade, portanto, da minha humanidade, da sua humanidade, mede-se pelo modo com que tratamos o corpo de uma mulher. Então, esses exemplos de Francisco lançam uma luz forte sobre esse assunto tão crucial, que é pedir desculpa. O verdadeiro pedido de desculpas, é isso que Francisco nos ensina, implica mudança efetiva. Caso contrário, é uma manobra retórica. O Bolsonaro faz isso constantemente aqui. Está toda hora pedindo desculpa e continua a fazer o mesmo. Toda hora pedindo desculpa. É uma manobra retórica. Os agressores e abusadores dos mais frágeis fazem isso o tempo todo. O tempo todo pedem desculpas. E aí continuam a agredir. Pedem desculpas às mulheres, pedem desculpas às crianças, pedem desculpas aos pretos e pretas, pedem desculpas aos deficientes, pedem desculpas aos indígenas, pedem desculpa aos moradores de rua, para continuar a agredir. Para ato contínuo, continuar a agredir. Pedir desculpa é uma conversão, para ser verdade. O pedido de desculpa tem o significado de uma conversão. Existe uma ideia acho que um duplo significado dessa palavra conversão, né? A conversão, mas ela está sempre com o mesmo, é sempre o mesmo teor, né? Essa ideia da conversão de alguém a uma religião, conversão de alguém a uma crença, conversão de alguém a um estilo de vida. Conversão quer dizer, como se faz no trânsito para quem guia, conversão à esquerda.
De preferência à esquerda, né, presidente Lula? Conversão à esquerda quer dizer mudar de rumo. Mudar de rumo. Então, pedir desculpa é o equivalente de uma conversão, se for verdade, o pedido de desculpa. Quer dizer, mudar de rumo. É mudança de caminho, é reumanização. Porque o pedido de desculpas, ele está vinculado a algo que fizemos que nos desliga de nossa humanidade. Então, pedir desculpa quer dizer rehumanizarmos. É isso que Francisco fez com esses 3 pedidos de desculpas. Ele converteu, foram momentos de conversão do Papa. Pedido de desculpa é assunto sério, implica compromisso. Banalizar, falsificar o ato é um engodo. Se não há mudança de comportamento, o pedido de desculpas, na verdade, agrava ainda mais a ofensa. Acho que essa é uma questão fundamental. O pedido de desculpa, quando não há esta conversão, ele significa um agravamento ainda maior da ofensa feita inicialmente. Ele é uma reafirmação da ofensa de maneira ainda mais radical. E o Papa nos ensina isso. A gente erra. Todo mundo erra. Pedir desculpa é mudar. É claro que há situações em que não é propriamente um erro. Né? Agressores e abusadores não consideram que cometem erros. Por isso que o pedido de desculpa é uma manobra meramente retórica. É porque, no fundo, não consideram que cometeram erros. Então, vão pedindo desculpa para continuar, vão pedindo desculpa para continuar. Mas o que o Papa nos ensina é que não. Pedir desculpa é entender o que fizemos e mudar de rumo. Reconciliarmos-nos com aquele e aquela que ofendemos, que agredimos, mas, sobretudo, reconectarmos com nossa humanidade para poder retomar o caminho. Desculpa. Tantos pedidos de desculpa eu devo ao longo da vida. Tantos. Muitos eu fiz, outros fiz pessoalmente, presencialmente, outros só no meu coração. Porque nem a agressão, a ofensa foi tão grande que a pessoa se afastou. Mas é a jornada. É a jornada de cada uma de nós. Ok. Então, vamos eleger desculpas, pedidos de desculpa e desculpas, com um bom momento de diálogo, de silêncio, nessa nossa meditação. E desculparmos-nos a nós mesmos, né? De tanta culpabilização que às vezes carregamos sem sentido. Né? Porque é isso, né? Muitas vezes as agressões, os agressores conseguem incutir na nossa cabeça um sentimento de culpa. Então, precisamos também nos desculpar por entrarmos nessa dinâmica, nesse jogo e nos condenarmos. Então, sair dessa lógica, né? Sair dessa dinâmica. Ok? Então, vamos lá. Hora da meditação. Chegou a hora mais importante, vamos ficar quietos. Então, uma manhã, vocês estão vendo, né? Não tem sol, tá nublado, choveu quase que a noite inteira aqui em Bertioga, tá meio abafado. Acho que a passarada tá toda meio quietinha por aí. Mas vamos lá. Vamos fazer nosso momento de silêncio. Espinha ereta, coração tranquilo, respiração profunda, mantra do corpo, mantra da mente, escolha a sua palavra. Eu sempre uso Maranata, uma palavra da jornada da tradição de meditação cristã. Vem, Senhor, quer dizer em aramaico. Então vamos lá, cada um com a sua palavra. Fechei os olhos, feche os seus e vamos.
Pois bem. Vamos juntos e juntas fazer esse ano. Todos nós. Em paz e bem. Paz e bem, gente. Paz e bem, papo. Paz e bem, Lula. E vamos lá. Garanhuns. 24 de janeiro. Lançar Lula e a espiritualidade. Paz e bem.